Olá, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos conhecer momentos assustadores e inacreditáveis registrados por câmeras de painel. Número 1. No dia 20 de junho de 2023, um caminhoneiro seguia no sentido leste pela rodovia 401, na província de Ontário, no Canadá. O trânsito parecia normal até que o caminhão-tanque que seguia logo à frente saiu repentinamente de sua faixa. O veículo pesado atravessou a lateral da pista e bateu violentamente contra a barreira central da rodovia. O impacto provocou uma explosão enorme. Em questão de segundos, uma gigantesca bola de fogo se espalhou pela estrada, ocupando várias faixas e iluminando completamente o local. O motorista, que registrava tudo com a câmera instalada no painel, percebeu o perigo e conseguiu frear a tempo. Nas imagens, também é possível ver outro automóvel passando a poucos metros das chamas e escapando por uma diferença mínima. Por alguns instantes, parecia impossível que alguém pudesse sair daquela situação sem ferimentos graves. Mesmo assim, de maneira surpreendente, nenhuma pessoa que estava nos outros veículos ficou ferida. A rodovia precisou permanecer fechada por aproximadamente 24 horas. Equipes de emergência trabalharam no local para controlar as chamas, remover os destroços e verificar possíveis danos provocados pelo acidente. O registro serve como um lembrete assustador de que o perigo pode surgir sem qualquer sinal. Um motorista pode estar seguindo corretamente pela estrada e, no instante seguinte, encontrar uma parede de fogo bloqueando completamente o caminho. Número 2. Uma família seguia para casa por uma rodovia próxima a Beaumont, na Califórnia, nos Estados Unidos, quando uma luz incomum apareceu no céu noturno. Inicialmente parecia apenas um ponto brilhante, porém, o rastro luminoso aumentou e se tornou cada vez mais intenso, chamando a atenção de praticamente todos os motoristas que estavam naquela parte da estrada. Alguns veículos começaram a reduzir a velocidade. Outros chegaram a parar quase completamente enquanto seus ocupantes tentavam entender o que estava acontecendo acima deles. O problema consistiu no fato de que nem todos perceberam a mudança repentina no trânsito. Vários carros que vinham pelo lado esquerdo continuaram avançando e não conseguiram frear a tempo. Em poucos segundos, 3 veículos se envolveram em uma colisão múltipla. A família que gravava o acontecimento percebeu o risco e desviou no último instante, escapando por muito pouco de ser atingida. Felizmente, todas as pessoas envolvidas sobreviveram e os ferimentos registrados receberam classificação de leves. Mais tarde, descobriu-se que a luz responsável por toda aquela distração vinha de um foguete Falcon 9 da SpaceX, que transportava satélites em direção à órbita. O enorme rastro brilhante não era uma nave misteriosa nem algo entrando na atmosfera. Era formado pelos gases liberados pelo foguete que estavam recebendo a iluminação do Sol em grande altitude. Mesmo assim, o espetáculo inesperado quase provocou uma tragédia na estrada. As pessoas ficaram tão concentradas no céu que deixaram de observar aquilo que estava acontecendo poucos metros à frente. Número 3. Uma mulher dirigia por uma estrada aparentemente tranquila quando encontrou um grupo de homens despejando lixo ilegalmente na lateral da pista. Os veículos e os materiais espalhados bloqueavam boa parte da passagem. Sem espaço suficiente para continuar, ela reduziu a velocidade e decidiu confrontar os responsáveis. A princípio, parecia que a motorista apenas pediria para que eles liberassem o caminho. Entretanto, a situação mudou completamente quando um dos homens percebeu que havia uma câmera instalada no painel do carro. O comportamento do grupo se tornou hostil quase imediatamente. Eles entenderam que seus rostos, seus veículos e toda a atividade ilegal estavam sob registro. A mulher percebeu que havia deixado de ser apenas uma testemunha. Naquele momento, ela poderia ter se transformado em um alvo. Sem esperar para descobrir o que os homens pretendiam fazer, ela pressionou o acelerador e passou rapidamente pelo bloqueio. Alguns integrantes do grupo ainda tentaram se aproximar, mas não conseguiram alcançar o veículo.
A motorista continuou avançando até ter certeza de que não estava sob perseguição. É perturbador imaginar o que poderia ter acontecido caso o carro tivesse ficado preso entre os veículos ou se um dos homens tivesse conseguido abrir uma das portas. Pessoas envolvidas em descarte ilegal podem tentar intimidar testemunhas para evitar multas, investigações ou denúncias. Nesse caso, a câmera havia registrado exatamente aquilo que o grupo provavelmente não queria que ninguém visse. Número 4. No dia 1º de setembro de 2021, os efeitos do furacão Ida provocaram chuvas intensas e diversos tornados em regiões do leste dos Estados Unidos. Mesmo com os alertas meteorológicos, o caminhoneiro Carl Bayer seguia por Horsham, na Pensilvânia. Sua câmera registrava o momento em que ele estava parado diante de um semáforo vermelho. A chuva era tão forte que a visibilidade havia praticamente desaparecido. As construções, os veículos e até os postes à frente podiam ser vistos apenas como formas borradas. Enquanto o rádio transmitia alertas sobre inundações e elevação do nível dos rios, a situação do lado de fora piorava rapidamente. Então, em uma fração de segundo, um tornado atravessou a área. O tornado derrubou linhas de energia diante do caminhão, enquanto o vento atingia violentamente o veículo e fazia toda a cabine balançar. Carl não teve tempo para fugir, nem para procurar abrigo. O tornado alcançou o caminhão com força suficiente para virar completamente o conjunto formado pelo cavalo mecânico e pelo reboque. Por sorte, o motorista estava usando o cinto de segurança. Isso evitou que ele tivesse seu corpo lançado dentro da cabine durante o tombamento. Carl conseguiu sair do acidente apresentando apenas ferimentos leves. O motorista de uma caminhonete que estava logo à frente percebeu o que havia acontecido e parou imediatamente para ajudá-lo. A cena mostra como um tornado pode surgir no meio de uma chuva intensa e atingir um veículo antes que o motorista sequer consiga compreender o que está acontecendo. Número 5. Duas irmãs seguiam por uma rodovia quando perceberam dois automóveis se aproximando em alta velocidade pela parte traseira. Os veículos pareciam disputar espaço enquanto avançavam perigosamente entre as faixas. Em determinado momento, um deles perdeu a trajetória e atingiu o carro onde as irmãs estavam. O impacto provocou um acidente violento. Dentro do veículo, a irmã mais nova entrou em pânico. Mesmo assustada, a irmã mais velha tentou manter a calma, consolou a garota e ligou para o serviço de emergência pelo número 911. Posteriormente, algumas pessoas que assistiram às imagens afirmaram que a motorista da câmera poderia ter contribuído para o acidente. Outras, porém, destacaram que o automóvel que realizava a ultrapassagem vinha avançando em alta velocidade pelo acostamento e atravessando uma área que estava isolada para o tráfego. Pouco antes da colisão, esse veículo também atingiu a barreira central da rodovia, o que fez com que seu motorista perdesse ainda mais o controle. Apesar da violência do impacto, houve acionamento correto dos airbags, que protegeram as ocupantes. Nenhuma das irmãs sofreu ferimentos graves. A gravação mostra como uma sequência de decisões imprudentes pode colocar pessoas completamente inocentes dentro de uma situação perigosa. Elas não estavam disputando espaço nem dirigindo de maneira agressiva, mas acabaram envolvidas no acidente provocado por motoristas que se aproximavam em velocidade excessiva. Número 6. Dois amigos trafegavam por uma rodovia na Austrália quando um carro surgiu em alta velocidade pela parte traseira. O veículo os ultrapassou, mudou de faixa bruscamente e entrou diretamente na frente deles. Logo depois, o motorista pressionou o freio, aparentemente tentando forçar a dupla a sair da estrada. No começo, tudo parecia ser mais um caso de agressividade no trânsito. Entretanto, os homens perceberam que o motorista do outro automóvel segurava um machado. Ele colocou o braço para fora da janela e começou a agitar a ferramenta enquanto fazia ameaças. Assustados, os dois amigos realizaram uma conversão rápida e seguiram na direção oposta, tentando despistar o perseguidor. A manobra não funcionou. O homem também mudou de direção e continuou seguindo o veículo.
Quando os amigos pegaram a próxima saída e se aproximaram de uma rotatória, a situação ficou ainda pior. O agressor atingiu a parte traseira do carro 2 vezes. A segunda batida teve força suficiente para fazer o veículo perder o controle e sair da estrada. A dupla aproveitou os poucos segundos de vantagem para escapar. Em vez de parar em um local isolado, eles seguiram diretamente até a delegacia mais próxima. A polícia conseguiu localizar o automóvel e prender o motorista. Segundo o proprietário da câmera, o agressor acreditava que os 2 amigos haviam invadido a casa dele na noite anterior. O detalhe mais inquietante é que eles nunca tinham visto aquele homem em suas vidas. Posteriormente, as autoridades determinaram que ele estava sob efeito de álcool durante a perseguição. O agressor acabou recebendo uma condenação de 2 anos de prisão. Número 7. No dia 3 de abril de 2024, um motorista subia por uma estrada estreita e íngreme em uma região montanhosa de Taiwan. De repente, o chão começou a tremer. O carro que seguia à frente interrompeu a subida, e o motorista com a câmera também precisou parar. Continuar avançando poderia significar cair pela lateral da montanha. O veículo da frente começou a recuar lentamente. Nesse momento, pequenas pedras surgiram na parte superior da encosta e começaram a rolar em direção à estrada. Os motoristas conseguiram escapar da primeira quantidade de detritos. Porém, poucos segundos depois, pedras muito maiores começaram a despencar. Uma rocha enorme atingiu violentamente a parte traseira do carro que estava à frente. Ao perceber que novos deslizamentos poderiam acontecer a qualquer momento, o motorista da câmera engatou a marcha a ré e desceu rapidamente para procurar uma área mais segura. Por sorte, ninguém ficou ferido. Ainda assim, todas as pessoas envolvidas ficaram profundamente abaladas com o que haviam acabado de presenciar. Mais tarde, confirmou-se que os tremores e as quedas de rochas haviam sido provocados por um terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a região de Hualien naquela manhã. O terremoto causou danos generalizados e desencadeou deslizamentos em várias áreas montanhosas. Naquela estrada, alguns metros fizeram toda a diferença. Caso o carro tivesse avançado um pouco mais, a enorme rocha poderia ter atingido diretamente a cabine. Número 8. No dia 1º de março de 2024, Sidney Thomas, uma caminhoneira de 26 anos, atravessava a ponte da segunda rua quando uma caminhonete invadiu sua faixa. A colisão teve consequências devastadoras. O caminhão rompeu parte da proteção lateral e ficou suspenso sobre o rio Ohio. A cabine permaneceu pendurada do lado de fora da ponte, sustentada apenas pela estrutura do reboque. Sidney ficou presa naquela posição por aproximadamente 40 minutos. Olhando para o rio abaixo, ela acreditou sinceramente que morreria. Em determinado momento, chegou a considerar a possibilidade de soltar o cinto e tentar saltar antes que o caminhão caísse. Em vez disso, decidiu permanecer presa ao banco. Sidney havia recebido treinamento militar e utilizou aquilo que aprendera para controlar a respiração, manter a calma e evitar movimentos que pudessem desequilibrar ainda mais o veículo. Enquanto esperava, ela rezou para que as equipes de resgate chegassem antes que a estrutura cedesse. Quando os bombeiros finalmente alcançaram a cabine, utilizaram equipamentos de rapel e cabos de segurança. Um dos socorristas desceu pela lateral da ponte, prendeu Sidney ao sistema e a retirou do caminhão. Apesar de toda a violência da colisão e do tempo em que permaneceu suspensa, ela não sofreu ferimentos graves. Depois de se recuperar do trauma, Sidney voltou a trabalhar e retomou suas entregas. Número 9. Neste registro, toda a responsabilidade pelo perigo recaía sobre o motorista que possuía a câmera. Ele dirigia um caminhão enquanto sua namorada cochilava no banco do passageiro. O problema é que pouco depois ele também começou a adormecer. Nos primeiros segundos, o veículo ainda permaneceu na faixa. O motorista parecia estar olhando para a estrada, mas já não reagia corretamente. Aos poucos, o caminhão começou a se deslocar em direção à lateral. O desvio aumentou cada vez mais até que o veículo saiu completamente do asfalto.
O barulho e os movimentos violentos finalmente despertaram o motorista. Quando percebeu o que estava acontecendo, o caminhão já avançava por uma área irregular ao lado da estrada. Ele segurou o volante, corrigiu a trajetória e conseguiu retornar à pista antes de atingir algum obstáculo. A namorada acordou assustada, sem entender como o veículo havia saído da estrada. Felizmente, os dois escaparam sem ferimentos. O único resultado imediato consistiu em um enorme susto. Entretanto, a situação poderia ter terminado de maneira muito diferente. Caso existisse uma árvore, uma barreira, uma vala profunda ou outro veículo naquela área, o acidente provavelmente teria sido grave. Dirigir cansado pode reduzir o tempo de reação de maneira semelhante ao consumo de álcool. O mais assustador é que muitas pessoas não percebem o momento exato em que estão começando a dormir. Nesse caso, uma diferença de poucos segundos poderia ter custado 2 vidas. Número 10. As imagens datam de outubro de 2014, durante a madrugada, em uma estrada escura e praticamente deserta. Depois de dirigir por alguns instantes, o motorista encontrou um carro parado no meio da pista com as luzes de emergência ligadas. Ele diminuiu a velocidade e contornou o veículo cuidadosamente. Pouco mais adiante, precisou reduzir novamente. Dessa vez, havia um homem empurrando um carrinho de bebê bem no centro da estrada. A situação já era estranha. Não havia iluminação, casas próximas ou qualquer motivo evidente para alguém estar caminhando com um carrinho naquele horário. Quando o veículo se aproximou, o homem mudou de direção e começou a caminhar em direção ao motorista. A cada passo, ele chegava mais perto. Sentindo que algo estava errado, o condutor engatou a marcha a ré e começou a recuar. O desconhecido não parou. Pelo contrário, continuou avançando até começar a correr diretamente em direção ao carro. O motorista acelerou em marcha a ré e conseguiu aumentar a distância. Depois de alguns segundos de perseguição, finalmente escapou. Até hoje não existe uma explicação confirmada para o comportamento daquele homem ou para o motivo de ele empurrar um carrinho de bebê por uma estrada escura durante a madrugada. Algumas pessoas acreditam que poderia ser uma tentativa de assalto. O carrinho e o automóvel parado seriam utilizados para obrigar os motoristas a reduzir a velocidade. Independentemente da intenção, o condutor tomou a decisão mais segura. Não saiu do veículo e abandonou o local imediatamente. Número 11. Um caminhoneiro seguia por uma área de obras estreita, onde o trânsito havia sido reduzido a apenas 2 faixas. Chovia intensamente e grandes quantidades de água se acumulavam sobre o asfalto. Mesmo com as condições perigosas, outro caminhão surgiu em alta velocidade pela parte traseira e tentou realizar uma ultrapassagem pelo lado esquerdo. Durante a manobra, o veículo passou por uma enorme poça. A enorme poça lançou uma parede de água diretamente contra o para-brisa do caminhão que estava sob ultrapassagem. Em uma fração de segundo, o motorista perdeu toda a visibilidade. O para-brisa ficou coberto e até as janelas laterais receberam o impacto da água. Ele não conseguia enxergar as faixas, as barreiras ou o caminhão que estava ao lado. Sem saber exatamente onde estava, o motorista fez a única coisa possível. Manteve o volante firme, evitou qualquer mudança brusca e tentou continuar em linha reta. Ao mesmo tempo, precisava torcer para que o outro caminhoneiro também permanecesse em sua própria faixa. Os 2 veículos ainda corriam o risco de aquaplanar. Caso os pneus perdessem totalmente o contato com o pavimento, os caminhões poderiam deslizar e atingir as barreiras ou um ao outro. De alguma maneira, os motoristas conseguiram atravessar o trecho sem colisões. O episódio provocou um susto enorme e completamente desnecessário. O registro demonstra por que ultrapassagens agressivas são ainda mais perigosas durante chuvas fortes. Um único movimento imprudente pode retirar a visibilidade de outro condutor e colocar várias vidas em risco. Número 12. O motorista de uma caminhonete seguia por uma estrada rural do Reino Unido quando um Bentley verde surgiu rapidamente pela parte traseira. O Bentley realizou a ultrapassagem, entrou na frente da caminhonete e freou de maneira perigosa.
Em vez de interromper a viagem ou manter distância, o motorista da caminhonete acelerou e ultrapassou o Bentley novamente. Essa reação fez com que o conflito ficasse ainda mais intenso. Poucos instantes depois, o Bentley voltou a ultrapassar. Dessa vez, seu motorista freou bruscamente até obrigar a caminhonete a parar no meio da estrada. O homem saiu do carro e caminhou agressivamente em direção à janela do condutor. Ele bateu várias vezes no vidro e exigiu que o motorista descesse. O condutor da caminhonete recusou e ordenou que ele se afastasse. Furioso, o homem retornou ao Bentley, abriu o porta-malas e retirou um taco de beisebol. Ele voltou até a caminhonete segurando o objeto e começou a balançá-lo a poucos centímetros da janela. Em seguida, pegou o telefone e fotografou a placa do veículo. Até hoje, não está claro o que provocou a explosão de raiva ou se houve uma acusação formal contra o motorista do Bentley. O caso é um exemplo de como não reagir diante da agressividade no trânsito. Mesmo quando outro motorista está errado, competir, bloquear ou ultrapassar novamente pode aumentar o risco. O mais seguro é evitar o confronto, manter as portas trancadas, registrar tudo e procurar um local movimentado ou uma delegacia. Caso o motorista da caminhonete tivesse saído do veículo, o desentendimento poderia ter terminado de maneira fatal. Número 13. Uma família se aproximava de um semáforo vermelho em Albuquerque, nos Estados Unidos, quando uma caminhonete passou repentinamente à frente do carro e subiu na calçada. Logo depois, o motorista abandonou o veículo e saiu correndo. O pai que dirigia o carro ficou parado enquanto sua esposa ligava para o número 911. Quando o sinal abriu, a atitude mais segura teria sido sair da área e levar a família para longe da situação. Entretanto, o pai decidiu seguir o homem que havia fugido. Ele provavelmente acreditava que poderia ajudar as autoridades ou impedir a fuga. Essa decisão colocou sua esposa e seu filho em perigo. Pouco depois, um automóvel prateado parou nas proximidades. Um homem armado com uma pistola saiu do veículo. Ao perceberem a arma, os integrantes da família tentaram fugir. Porém, durante uma conversão à esquerda, acabaram se aproximando ainda mais do confronto. Ouviram-se disparos. Por alguns segundos, o carro da família ficou no meio da linha de fogo. O pai realizou uma manobra brusca e acelerou para deixar o local, enquanto sua esposa continuava explicando desesperadamente ao atendente da emergência o que estava acontecendo. Mais tarde, descobriu-se que a caminhonete havia sido roubada. O homem armado era o proprietário, que estava perseguindo o suposto ladrão. Isso não tornava a situação menos perigosa. A família chegou muito perto de receber o impacto de tiros porque o pai decidiu acompanhar uma ocorrência que não compreendia completamente. O registro deixa uma lição importante. Em uma situação envolvendo fuga, armas ou veículos roubados, o mais seguro é se afastar e fornecer as informações às autoridades. Número 14. Em 2021, uma avó dirigia pela Interestadual 95 Norte, no estado de Maryland, acompanhada de sua neta. Um caminhão entrou repentinamente na faixa onde ela estava. Para evitar a colisão, a mulher precisou desviar para a esquerda e quase perdeu o controle. Ela acreditou que tudo havia terminado, mas o pesadelo estava apenas começando. Pouco depois, o mesmo caminhão emparelhou com o carro e atingiu sua lateral. O impacto empurrou o automóvel em direção à barreira e quase o lançou para fora da estrada. A avó ficou aterrorizada. Além de temer pela própria vida, ela precisava proteger a neta que estava dentro do veículo. Enquanto dirigia, ligou para o número 911. O atendente orientou que ela procurasse um local seguro e parasse. Porém, quando a mulher encostou, o caminhão também interrompeu o movimento. O motorista desceu segurando um machado. Ele caminhou em direção ao carro, ameaçou a mulher e permaneceu próximo ao veículo por alguns instantes. Depois, voltou para o caminhão e deixou o local. Até hoje, não existe uma explicação clara para a reação do homem. Segundo a avó,
A única possível provocação seria o fato de ela estar dirigindo um pouco mais devagar do que ele desejava na faixa central. É difícil imaginar que algo tão insignificante pudesse desencadear uma perseguição, uma colisão intencional e uma ameaça com um machado. O fato de uma criança estar no carro torna toda a ocorrência ainda mais assustadora. Número 15. No dia 2 de abril de 2015, Paul Yearley dirigia em direção ao trabalho quando perdeu a consciência repentinamente. Ao desmaiar, seu corpo ficou solto sobre o banco. Um dos pés pressionou completamente o acelerador. O automóvel disparou para fora da rodovia, atravessou uma cerca e passou muito perto de atingir uma estrutura de energia elétrica. Sem ninguém controlando o volante, o carro seguiu em alta velocidade por um campo aberto. Em determinado momento, o veículo mudou de direção e começou a retornar perigosamente em direção à rodovia. Caso tivesse voltado para as faixas, poderia ter atingido outros automóveis em velocidade elevada. No último instante, o carro desviou novamente. Poucos segundos depois, Paul recuperou a consciência. Confuso, percebeu que estava fora da estrada e pressionou o freio com toda a força. O veículo finalmente parou. Mais tarde, os médicos concluíram que o desmaio estava relacionado a uma condição hereditária que provocava pressão arterial baixa. O mais assustador é que aquela havia sido a primeira vez que Paul perdeu a consciência dessa maneira. Ele não tinha como prever que desmaiaria enquanto dirigia. Durante todo o trajeto descontrolado, pequenas diferenças de direção impediram que o carro atingisse postes, estruturas ou outros veículos. Alguns metros para qualquer um dos lados poderiam ter transformado o caso em uma tragédia. Número 16. Em 2018, o casal Lauren e Brian Swenson estava em Nairobi, no Quênia, preparando-se para abrir uma academia de CrossFit. Enquanto circulavam pela cidade e gravavam conteúdos relacionados ao projeto, encontraram uma van branca bloqueando parte da estrada. Eles imaginaram tratar-se apenas de um veículo parado e decidiram contorná-lo lentamente. Nesse momento, 3 homens armados com facões apareceram e correram diretamente em direção ao carro. Tudo aconteceu em poucos segundos. Assustado, o motorista colocou o veículo em marcha a ré. Recuar, porém, poderia deixá-los presos ou permitir que os atacantes alcançassem as portas. Uma das pessoas dentro do carro gritou para que ele seguisse em frente. Confiando na orientação, o motorista mudou rapidamente de direção, pressionou o acelerador e passou ao lado dos homens. Os atacantes chegaram muito perto, mas não conseguiram atingir o veículo nem abrir as portas. O casal conseguiu escapar. Até hoje, não se sabe exatamente quem eram aqueles homens ou o que pretendiam fazer. Poderia ser um assalto, uma tentativa de sequestro ou outro tipo de ataque. Independentemente da intenção, hesitar por mais um segundo talvez tivesse permitido que o grupo cercasse completamente o automóvel. Lauren e Brian sobreviveram à experiência e, mais tarde, conseguiram abrir a academia conforme haviam planejado. Naquele dia, porém, todo o projeto e a vida dos dois quase chegaram a um fim repentino. Número 17. Um casal dirigia durante uma chuva muito forte quando uma caminhonete que estava na faixa direita perdeu a aderência. O veículo começou a deslizar sobre o pavimento molhado e girou diretamente em direção ao carro do casal. Não havia tempo suficiente para frear. O marido reagiu imediatamente e movimentou o volante, desviando no instante exato em que a caminhonete atravessava sua faixa. A distância entre os dois veículos permaneceu mínima. Caso ele tivesse demorado apenas um segundo a mais, a caminhonete poderia ter atingido diretamente a lateral onde sua esposa estava sentada. Depois de escapar, a reação da mulher demonstrou o tamanho do susto. Ela ficou completamente impressionada com a velocidade da manobra e com a proximidade do outro veículo. Apesar do risco, ninguém ficou ferido. A cena também mostra como o pavimento molhado pode retirar o controle até mesmo de um motorista que aparentemente está seguindo em linha reta. Durante chuvas fortes, reduzir a velocidade e aumentar a distância não são apenas recomendações.
Essas medidas podem oferecer os poucos segundos necessários para evitar uma colisão. Número 18. Um homem estava preso em um congestionamento de uma rodovia de Los Angeles, na Califórnia, quando um Tesla passou pela direita e atingiu a lateral de seu veículo. Logo depois, o Tesla parou completamente à frente. A vítima conseguiu frear antes de provocar outra colisão. Entretanto, o que aconteceu em seguida era muito mais preocupante. O motorista do Tesla saiu do carro segurando um tubo de metal. Ele caminhou até o outro veículo e começou a golpeá-lo violentamente. A vítima permaneceu dentro do automóvel e acionou as autoridades assim que o ataque terminou. Como o Tesla não possuía placas visíveis, a polícia não conseguiu identificar imediatamente o responsável. Nos dias seguintes, porém, outras pessoas começaram a apresentar denúncias muito semelhantes. Os relatos descreviam um homem dirigindo um Tesla, bloqueando motoristas e atacando os veículos com um tubo de metal antes de fugir. As autoridades finalmente identificaram o suspeito como Nathaniel Hadimak. Ele já possuía ordens de prisão relacionadas a outras acusações. Em 2023, Hadimak recebeu uma condenação de 5 anos de prisão. O registro da câmera teve papel essencial para mostrar o comportamento do agressor e relacionar aquele ataque a outras ocorrências. Sem as imagens, cada caso poderia parecer um incidente isolado. Número 19. Um motorista seguia por uma estrada rural no norte de Ontário, no Canadá, quando a caminhonete branca à frente saiu da pista. O veículo atingiu uma estrutura de drenagem localizada na entrada de uma propriedade. A colisão funcionou como uma espécie de rampa e lançou a caminhonete contra um poste de energia. A força do segundo impacto levantou completamente a parte traseira do veículo. Diante da câmera, a colisão projetou a caminhonete para o alto e o veículo acabou aterrissando sobre o telhado de uma casa. A cena parecia impossível. Segundo a polícia, os movimentos aconteceram em sequência. Primeiro a saída da estrada, depois a colisão com a estrutura de drenagem, o impacto contra o poste e, finalmente, o lançamento sobre a residência. Por sorte, não havia ninguém dentro da casa naquele momento. Os 2 ocupantes da caminhonete também conseguiram sair sem ferimentos graves. A rodovia permaneceu fechada por várias horas enquanto as equipes avaliavam os danos elétricos e trabalhavam para retirar o veículo do telhado sem provocar o desabamento da estrutura. Um acidente que poderia ter atingido moradores, passageiros e pessoas próximas terminou apenas com danos materiais. Número 20. No dia 26 de julho de 2024, uma motorista fazia uma conversão à esquerda na região de Tanjong Katong Road, em Singapura. Ela passou ao lado de uma área de obras e continuou avançando normalmente. Poucos segundos depois, o asfalto começou a apresentar rachaduras. A motorista não teve tempo para compreender o que estava acontecendo. O solo cedeu completamente sob o carro e uma enorme cratera engoliu o veículo. O desabamento atravessou 2 faixas da via. O automóvel caiu até o fundo do buraco, deixando a mulher presa. Trabalhadores que estavam próximos presenciaram a queda e correram imediatamente para ajudar. Eles conseguiram alcançar o veículo e retirar a motorista da cratera antes que novos deslizamentos de terra acontecessem. A mulher chegou consciente ao hospital. Segundo as autoridades, o desabamento aconteceu ao lado de uma obra administrada pela Agência Nacional responsável pelo sistema de água de Singapura. Ainda que a motorista tenha sobrevivido, o resultado poderia ter sido muito diferente caso os trabalhadores não estivessem a poucos metros de distância. A gravação também mostra como o chão pode desaparecer quase instantaneamente. Quando as primeiras rachaduras surgiram, o carro já estava exatamente sobre a área que desabaria. Número 21. O apresentador do canal Autotopia LA saiu para dirigir um Mercury Comet construído e modificado pelo proprietário, Ross. Durante 23 anos, Ross trabalhou no automóvel dentro da própria garagem. O carro havia sido transformado em uma máquina potente e visualmente impressionante. Entretanto, existia um problema importante.
O sistema de freios havia passado por uma modificação 17 anos antes e nunca havia recebido uma atualização adequada para acompanhar o desempenho do veículo. O que deveria ser apenas uma gravação informal começou a apresentar sinais preocupantes. Os ocupantes perceberam um forte cheiro de freio queimado. Ao mesmo tempo, o acelerador começou a ficar preso em aproximadamente 2.200 rotações por minuto. Inicialmente, a falha parecia controlável. Então, o veículo se aproximou de um semáforo vermelho. De repente, vários problemas aconteceram ao mesmo tempo. O acelerador ficou preso novamente e quando Ross tentou reduzir a velocidade, percebeu que os freios não respondiam. Havia várias faixas de trânsito cruzando diante deles e nenhum espaço livre para parar. Ross virou o volante na tentativa de evitar uma colisão ainda mais perigosa. Porém, não existia uma área segura para onde pudesse levar o carro. O Mercury Comet atingiu uma minivan a uma velocidade estimada entre 70 e 80 km por hora. Apesar da força do impacto, Ross e o apresentador sobreviveram sem ferimentos que colocassem suas vidas em risco. Posteriormente, ambos se recuperaram. O acidente mostrou que aparência e potência não substituem a necessidade de revisar sistemas fundamentais. Um carro pode parecer impecável, mas uma falha nos freios transforma qualquer trajeto em uma situação incontrolável. E, caso histórias como essa estejam prendendo sua atenção, deixe o seu apoio para que mais conteúdos desse tipo continuem sendo produzidos. Agora seguiremos para o próximo registro perturbador. Número 22. Um motorista seguia por uma estrada rural nos arredores de Lebanon, no Tennessee, quando um Jeep Gladiator surgiu na direção contrária. Sem qualquer aviso, o Jeep saiu de sua faixa e entrou diretamente no caminho do carro que possuía a câmera. A colisão frontal teve consequências devastadoras. A força do impacto lançou o automóvel para fora da estrada. O carro atravessou a lateral da pista, entrou em um campo onde havia gado e capotou completamente. O veículo terminou de cabeça para baixo. Os ocupantes ficaram presos enquanto poeira, pedaços de vidro e outros detritos preenchiam o interior. Quando as equipes de emergência chegaram, o motorista do Jeep admitiu que estava olhando para o telefone pouco antes da batida. Felizmente, todos sobreviveram. Os ferimentos não colocaram suas vidas em risco. Mesmo assim, a gravação mostra como uma olhada aparentemente rápida para uma tela pode fazer um veículo atravessar completamente a pista. O motorista distraído percorreu apenas alguns metros fora da trajetória, mas essa distância bastou para causar uma colisão frontal e lançar outro carro para dentro de um campo. Número 23. Era tarde da noite em uma rodovia de Los Angeles. Em 2019, uma van branca entrou na faixa central e continuou avançando normalmente. Depois de alguns segundos, o veículo começou a se deslocar lentamente para a direita. Não houve uma mudança brusca, uma tentativa de ultrapassagem ou o acionamento das luzes de freio. A van simplesmente continuou saindo da faixa de maneira gradual e silenciosa. Antes que outros motoristas pudessem reagir, o veículo atingiu violentamente a barreira da rodovia. A colisão fez a van girar e capotar várias vezes. A colisão espalhou pedaços do veículo pelo asfalto até que ele finalmente parou de cabeça para baixo. Houve acionamento dos airbags, que ajudaram a evitar ferimentos graves. Pessoas que analisaram a gravação posteriormente observaram que a trajetória lenta e constante poderia indicar que o motorista havia adormecido ao volante. Não houve qualquer sinal de uma tentativa consciente de corrigir o caminho antes do primeiro impacto. Uma estrada tranquila, uma mudança de faixa aparentemente normal e, poucos segundos depois, um capotamento violento. Número 24. O próximo vídeo apareceu com um título que dizia que o motorista havia tido uma sorte inacreditável. As imagens explicam exatamente o motivo. Ao deixar a rodovia por uma saída, o condutor perdeu repentinamente o controle do automóvel. O carro começou a deslizar, mudou de direção violentamente, atingiu a lateral da pista e capotou.
Segundo o próprio motorista, os pneus perderam aderência sobre o pavimento molhado. Quando percebeu que seguia em direção a um poste de iluminação, ele tentou corrigir a trajetória. O movimento, porém, apresentou força excessiva. A correção excessiva fez com que o veículo girasse para o lado contrário e o motorista perdeu completamente o controle. A chuva havia começado pouco antes. Mais tarde, ele reconheceu que provavelmente estava dirigindo rápido demais para aquelas condições. Milagrosamente, o condutor saiu sem ferimentos graves. Outros motoristas pararam para ajudar e o retiraram do carro capotado. O acidente demonstra como a combinação entre velocidade, água e uma reação exagerada pode se tornar perigosa. Tudo pode começar com uma poça. Depois vem a perda de aderência, a tentativa desesperada de corrigir o volante e, em menos de um segundo, o veículo já está capotando. Dessa vez, a sorte esteve ao lado do motorista. Isso nem sempre acontece. Número 25. Em julho de 2025, uma caminhonete branca seguia por uma estrada de 2 faixas quando outro veículo surgiu pelo lado esquerdo. O motorista imprudente acelerava e ultrapassava vários carros de uma só vez. Inicialmente, parecia apenas alguém impaciente tentando avançar pelo trânsito. Entretanto, a situação piorou rapidamente. Durante uma ultrapassagem perigosa, a caminhonete atingiu um Mustang e o empurrou completamente para fora da estrada. O Mustang começou a girar de maneira descontrolada. Depois de sair da pista, o veículo retornou deslizando e entrou diretamente na trajetória da caminhonete branca que vinha no sentido contrário. Para evitar uma colisão frontal, o motorista da câmera precisou virar o volante com força. Por alguns instantes, a caminhonete inclinou tanto que parecia prestes a capotar. O condutor conseguiu corrigir o movimento e estabilizar o veículo. Felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves. Enquanto os outros motoristas tentavam se recuperar do acidente, o responsável pela manobra continuou avançando pela estrada como se nada tivesse acontecido. Não ficou claro se as autoridades o localizaram ou responsabilizaram. A cena mostra como uma única ultrapassagem irresponsável pode envolver vários veículos e obrigar pessoas inocentes a realizar manobras extremas para sobreviver. Número 26. Um piloto amador conduzia seu Bayerische Motorenwerk E90 M3 no circuito do Palmer Motorsports Club em Massachusetts. As condições estavam muito distantes do ideal. A pista estava completamente encharcada pela chuva e o carro utilizava pneus de rua, que ofereciam pouca aderência naquela quantidade de água. Durante os primeiros minutos, a condução parecia controlável. Conforme a chuva aumentava, grandes áreas com água parada começaram a se formar nas retas. Quando o Bayerische Motorenwerk alcançou uma dessas áreas, os 4 pneus perderam contato adequado com o asfalto quase ao mesmo tempo. O veículo começou a deslizar em alta velocidade. Em vez de entrar em pânico, o motorista manteve a calma e realizou uma correção rápida, mas controlada. O sistema eletrônico de estabilidade também entrou em ação no momento necessário e ajudou a impedir que o carro completasse um giro. Pouco depois, o Bayerische Motorenwerk recuperou a trajetória. Caso o piloto tivesse virado o volante com força excessiva ou pressionado os freios de maneira brusca, o veículo poderia ter rodado e atingido as barreiras em alta velocidade. O registro mostra que até carros esportivos modernos podem perder completamente a aderência quando existe água suficiente entre os pneus e o pavimento. Número 27. Um motorista seguia por uma rodovia poucos segundos depois de ultrapassar um caminhão-tanque. Tudo parecia normal até que uma árvore localizada na lateral direita caiu repentinamente. A árvore atingiu o solo e lançou pedaços de madeira diretamente contra o carro. Um dos fragmentos acertou o para-brisa com grande violência. O vidro se quebrou, formando uma enorme rede de rachaduras diante do rosto do motorista. Por sorte, o para-brisa laminado permaneceu unido e conseguiu absorver a maior parte da força.
Caso o vidro tivesse se desintegrado, o pedaço de madeira poderia ter atravessado a cabine e atingido o condutor. Mesmo sem conseguir enxergar corretamente, ele manteve o carro sob controle e encostou na lateral da estrada. Depois de parar, permaneceu alguns instantes tentando compreender o que havia acabado de acontecer. O fragmento surgiu tão rapidamente que não existia qualquer possibilidade de desvio. O fato de a árvore ter caído poucos segundos depois da ultrapassagem também torna a cena ainda mais impressionante. Se o motorista estivesse ao lado do caminhão-tanque, talvez não existisse espaço para escapar ou encostar. Número 28. O motorista de uma caminhonete estava parado diante de um semáforo vermelho na Austrália quando um homem usando apenas roupa de banho se aproximou do veículo. Sem dizer nada, o desconhecido tentou abrir a porta do motorista. Assustado, o condutor pressionou o acelerador imediatamente. Quando a caminhonete começou a se mover, o homem pulou sobre a parte traseira e se segurou no veículo. O motorista continuou avançando pela estrada sem saber quais eram as intenções daquele desconhecido. Ele não sabia se o homem estava tentando fugir de alguém, roubar a caminhonete ou simplesmente agir de maneira imprevisível. Depois de alguns momentos tensos, o condutor reduziu a velocidade e parou completamente. O homem saltou da parte traseira e correu para longe a pé. Até hoje, não existe uma explicação clara para seu comportamento. A tentativa de abrir a porta aconteceu de maneira tão repentina que o motorista teve apenas alguns segundos para reagir. Manter a porta trancada e não sair do veículo provavelmente impediu que a situação se transformasse em algo muito mais grave. Número 29. Outro motorista na Austrália encontrou um homem aparentemente embriagado parado no meio da rua. O pedestre se recusava a sair da pista e bloqueava completamente o trânsito. O condutor tocou a buzina várias vezes, mas o homem não se moveu. Além de permanecer no caminho, ele fez um gesto obsceno e começou a provocar o motorista. O comportamento errático chamou a atenção das pessoas que estavam nas proximidades. Quando o motorista acionou a buzina novamente, o homem golpeou o capô do carro com o punho e começou a gritar insultos. Ele continuou cambaleando ao redor do veículo, ameaçando o condutor e impedindo sua passagem. Durante vários minutos, o confronto permaneceu sem solução. O motorista evitou sair do carro, o que provavelmente impediu uma briga física. Finalmente, alguns pedestres intervieram. Eles seguraram o homem e o afastaram da frente do automóvel. Com o caminho livre, o condutor conseguiu deixar o local. A situação poderia parecer apenas estranha no início, mas o comportamento imprevisível do pedestre poderia ter evoluído rapidamente para agressões mais graves. Número 30. No dia 7 de julho de 2020, o motorista de uma câmera seguia para casa quando tentou ultrapassar um Honda Accord branco. O condutor do Honda aparentemente interpretou a ultrapassagem como uma provocação. Ele acelerou e tentou impedir que o outro carro passasse. Depois de algum tempo, o motorista da câmera conseguiu concluir a manobra e imaginou que o conflito havia terminado. Poucos segundos depois, o Honda reapareceu em alta velocidade pela faixa direita. O motorista tentou entrar diretamente no espaço ocupado pelo outro carro, mesmo sem existir distância suficiente. O Honda atingiu a lateral direita do veículo. A colisão quase fez com que os dois automóveis perdessem o controle. O motorista que registrava tudo ficou em choque e ligou imediatamente para o número 911. As imagens mostravam que a batida havia acontecido durante uma tentativa agressiva de bloquear ou intimidar. Não se sabe se as autoridades localizaram ou acusaram o condutor do Honda. O caso demonstra como algumas pessoas transformam uma ultrapassagem comum em uma disputa pessoal. Na estrada, tentar vencer outro motorista pode produzir colisões, capotamentos e consequências criminais. Número 31. O motorista de uma câmera seguia por uma rodovia em San Bernardino, na Califórnia, quando um Mercedes vermelho apareceu em alta velocidade pela parte traseira. O automóvel ultrapassou perigosamente pelo lado direito. Quase imediatamente, o Mercedes atingiu a barreira de segurança esquerda.
O veículo girou, atravessou as faixas e bateu também contra a barreira do lado direito. Assim que o carro parou no acostamento, chamas começaram a aparecer entre os destroços. Assustado, mas querendo ajudar, o motorista da câmera encostou e se aproximou. Dentro do Mercedes havia 4 jovens com aproximadamente 20 anos. O veículo danificado liberava um forte odor de substâncias não identificadas. Enquanto o homem tentava conversar com os ocupantes e verificar se alguém estava ferido, os 4 saíram rapidamente. Em vez de permanecer no local e aguardar o resgate, eles fugiram a pé e abandonaram o carro em chamas. Não ficou claro se as autoridades encontraram ou acusaram os ocupantes posteriormente. O motorista que parou para ajudar assumiu um risco considerável. Além do incêndio, ele não sabia quem eram aquelas pessoas ou por que estavam fugindo. Número 32. As imagens datam do dia 1º de abril de 2025, por volta das 8h08 da manhã, na região de Putra Heights, em Subang Jaya, quando um motorista seguia para o trabalho por uma rodovia da Malásia e uma enorme nuvem de fogo surgiu no horizonte. O que o motorista observava eram os primeiros momentos depois do rompimento de um gasoduto da Petronas. A fuga de gás provocou uma explosão gigantesca. Uma coluna de fogo se elevou a mais de 30 metros de altura e formou algo semelhante a um cogumelo no céu. O calor atingiu construções e veículos localizados nas proximidades. A emergência provocou aproximadamente 150 feridos e obrigou as autoridades a retirar os moradores de uma área com cerca de 290 metros ao redor do incêndio. Apesar da dimensão da explosão, não houve um número elevado de vítimas fatais. Para o motorista que observava tudo à distância, a cena parecia o início de um desastre ainda maior. A bola de fogo era tão grande que podia ser vista de vários pontos da região. Número 33. Um motorista se aproximava de uma entrada no município de Tianjin, na China, quando uma explosão enorme surgiu na região portuária. Ele havia acabado de registrar o início de um dos desastres industriais mais graves da história recente do país. No dia 12 de agosto de 2015, um depósito que armazenava produtos químicos perigosos explodiu com força devastadora. A primeira explosão apresentou tamanha intensidade que instrumentos de monitoramento registraram um tremor semelhante ao de um pequeno terremoto. Pouco depois, ocorreu uma segunda explosão, ainda maior. Uma gigantesca bola de fogo iluminou o céu e pôde ser observada a quilômetros de distância. A onda de choque quebrou janelas de construções muito afastadas do porto. No local do depósito, a força das explosões deixou uma enorme cratera. Os danos materiais chegaram a bilhões de dólares. O motorista da câmera estava suficientemente longe para escapar do impacto direto. Mesmo assim, as imagens demonstram a dimensão da explosão e a velocidade com que o clarão tomou conta do horizonte. Número 34. No dia 29 de maio de 2023, um motorista aguardava diante de um semáforo vermelho em Kiev, na Ucrânia. Quando a luz ficou verde, ele se preparou para acelerar. Antes que o carro começasse a avançar, um objeto caiu do céu e atingiu a rua exatamente à frente do veículo. Uma explosão aconteceu no momento do impacto. A explosão espalhou pedaços em chamas pela interseção e destruiu completamente um dos semáforos. O impacto também provocou um pequeno incêndio sobre o pavimento enquanto a fumaça cobria parte da rua. O objeto estava relacionado a um ataque com mísseis e aos fragmentos interceptados no céu. Milagrosamente, o motorista não ficou ferido. A diferença de tempo permaneceu mínima. Caso ele tivesse acelerado imediatamente quando o sinal ficou verde, o carro estaria exatamente sobre o ponto atingido. Um único segundo de hesitação provavelmente salvou sua vida. Número 35. Durante o incêndio florestal de Pinery, na Austrália Meridional, em 2015, uma equipe de bombeiros atravessava uma região tomada pelas chamas. A câmera instalada no caminhão registrava o veículo avançando por uma estrada cercada por fogo. De repente, um enorme paredão de chamas atingiu o caminho.
Em poucos segundos, as chamas envolveram completamente o caminhão. Não era possível enxergar a estrada, as árvores ou o céu. Todas as janelas mostravam apenas fogo. Dentro da cabine, os bombeiros começaram a retirar as proteções presas por tiras de velcro e posicionaram mantas térmicas sobre os vidros. Ao mesmo tempo, o sistema externo de aspersão do caminhão entrou em funcionamento. A água precisava impedir que partes da carroceria, os pneus e outros componentes sofressem destruição pelo calor. Em uma situação como aquela, os bombeiros podem ser obrigados a parar, desligar o motor e esperar que a frente de fogo passe sobre o veículo. Felizmente, a equipe conseguiu atravessar a área e saiu com vida. O mais impressionante é que muitos bombeiros que enfrentam incêndios desse tipo na Austrália trabalham como voluntários. Eles entram em ambientes extremamente perigosos para proteger comunidades inteiras, mesmo sabendo que uma mudança repentina no vento pode cercar o caminhão em poucos segundos. Número 36. Uma câmera instalada em um automóvel registrou uma tempestade violenta em uma rodovia da Sérvia, entre Belgrado e Novi Sad. Pedaços de objetos e vegetação voavam sobre a pista enquanto a velocidade do vento aumentava. O veículo era um Bayerisch Motorenwerk Série 7 com mais de 2 toneladas. Mesmo com todo esse peso, o carro começou a balançar como se tivesse sido feito de papel. A força do vento quase fez o automóvel deslizar lateralmente pela estrada. Sem condições para continuar, o motorista parou e permaneceu dentro do veículo. A tempestade chegou rapidamente e desapareceu de maneira igualmente repentina. Depois de alguns minutos, a intensidade começou a diminuir. O mais estranho é que pouco antes, quase não existiam sinais de chuva. Aproximadamente 20 minutos depois, o céu já estava novamente azul. A mudança aconteceu tão rapidamente que o motorista passou de uma estrada aparentemente normal para uma tempestade capaz de movimentar um carro de 2 toneladas. Número 37. Um motorista seguia para a casa de um cliente na África do Sul quando encontrou uma manada de elefantes atravessando a estrada. Ele parou e manteve distância, acreditando que havia deixado espaço suficiente para os animais passarem. Um dos elefantes, porém, pareceu interpretar a presença da caminhonete como uma ameaça. Sem aviso, o animal mudou de direção e correu diretamente em direção ao veículo. O elefante atingiu a parte dianteira da caminhonete com uma força impressionante. O impacto destruiu o capô, a grade e boa parte da estrutura frontal. O motorista permaneceu dentro da cabine e, de maneira surpreendente, não ficou ferido. Um movimento diferente do animal poderia ter virado completamente a caminhonete. Elefantes são capazes de acelerar rapidamente e possuem força suficiente para empurrar ou levantar veículos. Mesmo acreditando que estava a uma distância segura, o motorista descobriu que o animal tinha uma percepção completamente diferente da situação. Número 38. O motorista de uma câmera seguia por uma rodovia em Woodside, na Califórnia, durante uma chuva forte. Um automóvel que estava na faixa esquerda atingiu uma área com água acumulada. Os pneus perderam completamente a aderência. O carro começou a girar e atravessou várias faixas de maneira descontrolada. Depois de deslizar diante de outros veículos, atingiu um automóvel que estava no lado direito da rodovia. O motorista da câmera percebeu o movimento e conseguiu mudar sua trajetória a tempo de evitar o acidente. Seus reflexos impediram que um terceiro veículo se envolvesse na colisão. Apesar dos danos consideráveis nos 2 automóveis atingidos, ninguém sofreu ferimentos graves. O caso encerra esta sequência com o mesmo alerta presente em vários dos registros anteriores. Durante a chuva, uma pequena quantidade de velocidade a mais pode retirar completamente o controle. Uma poça aparentemente comum pode fazer os pneus deixarem de tocar o pavimento e transformar o carro em um objeto deslizando sem direção. E você, o que achou desses momentos? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Continue com a gente e até breve!